aqui, minha gente, óculos de sol, Nó. a cruz na mão e a camiseta do nome de Jesus. E a cruz? A cruz de A cruz do Padre Bruno. Padre Bruno, aí, padre. Vamos mandar pro padre. Eu já tenho minha cruz. Eu já tenho minha cruz. Tá linda demais, muitíssimo obrigada. A mamãe dela disse assim, olha, bom dia, Val, tô enviando essa fofurice, que também é fofurice da tia Val. Ela tem 1 ano e 5 meses, gente, olha só que linda. É sócia Kids. E, gente, pensei que era de Minas, mas não é que é de Brasília? Oh, Essa é boa. A família deve ser de Minas, minha aposto. conterrânea. Ela disse assim, olha, um grande abraço a todos da bancada, obrigada pelo sim de vocês, Deus abençoe. E ela falou que a filha ficou super feliz assim que chegou a Cruz Livrai-nos do Mal, e ela falou que é, de fato, Emanuel, um grande carinho, uma homenagem ao Padre Bruno. E por falar em Padre Bruno, o testemunho de hoje também tem a ver com o Padre Bruno. Padre Bruno, um abraço para o senhor, sua bênção. Ela pediu para não ser identificada, viu? Ela diz assim, oi Val, bom dia. Não quero me identificar nesse momento não, tá? Mas eu queria deixar esse testemunho para vocês da bancada do Sorrindo para a Vida. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês da bancada e todos da Canção Nova. Bom, meu testemunho é o seguinte. Há 7 meses eu perdi o meu emprego. Até então, somente o meu marido estava tomando conta de todas as despesas da casa. E eu ficava muito preocupada com as contas de casa, pois só o meu marido trabalhando não estava dando conta. Tinha noites que eu nem dormia de tanta preocupação que passava pela minha cabeça. Val, eu só conseguia ficar tranquila com as pregações do Padre Bruno. E eu procurava por pregações do Padre Bruno no YouTube. Saía ali caçando para ouvir, para eu conseguir dormir. Ouvia uma atrás da outra. Ó a dica aí, hein, Paula? Arruma uma plataforma para ter tudo. E ela diz, até então, que na sexta-feira passada, eu sem conseguir dormir, angustiada, ouvi uma pregação do Padre Bruno de 2019. E ele dizia assim, se é algo que você precisa, e de fato precisa, peça agora com toda a fé do seu coração. Porque Deus quer dar a vitória a todos aqueles que são necessitados. E a vitória já está garantida em Deus. Bom, naquele momento, eu pedi com fé. E eu falei para Deus, Deus, eu estou necessitada. Me ajude a conseguir um emprego, pois eu preciso muito. Val, não foi que Deus ouviu a minha oração? Pois no sábado, no dia seguinte, eu consegui o emprego que eu precisava. E eu agradeci a Deus porque Ele me ouviu, Ele ouviu as minhas orações. Agradeci por Deus ter ouvido o meu pedido. Eu sempre assisto a Canção Nova, eu amo ouvir os testemunhos. E eu sempre falava comigo mesma, um dia serei eu a dar o testemunho para todo mundo e glorificar a Deus. Eu agradeço muito a Deus porque Ele sempre está comigo através da Canção Nova. Através da Canção Nova, olha que bonito. Através da Canção Nova, Deus nunca me deixa só. E hoje eu estou dando o meu testemunho. Eu já comecei a trabalhar com a graça de Deus. Quero pedir a todos que rezem por mim. Dê um abraço ao Padre Bruno e dê um abraço a todos da Canção Nova. No meu coração, ela diz assim, Val, no meu coração foi a pregação do Padre Bruno que me ajudou a ter fé, para que eu tivesse coragem de fazer com muita fé o pedido que eu fiz a Deus. Deus abençoe a todos vocês. No finalzinho ela disse assim, Val, eu nem sei explicar, mas você acredita? A pregação do Padre Bruno é que me acalma para dormir? Olha, vamos falar com o Padre Bruno, viu? Verdade. Porque quem acha que o Padre Bruno é animado, ele é mesmo, né? Entusiasmado, cheio do Espírito. E você viu, também ajuda a dormir, né? Que é a palavra de Deus que vai chegando e cada um tem um jeito, né? E Deus tem as suas maneiras. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que o Padre Bruno vai ficar muito feliz se ele estiver assistindo. Um beijo para ele. Que coisa linda, hein, Val? Coisa linda. E além da graça recebida, porque de fato, se a pessoa precisa de um emprego, é uma necessidade. Para mim, 2 coisas me chamam a atenção. Deus está atento à nossa necessidade. Ele escuta a nossa oração. Ele escuta a nossa oração. E o que ela disse,
Deus nunca me deixa só através da Canção Nova. De fato, gente, a Canção Nova leva a presença de Deus a tantas pessoas. Que bênção, não é? Maravilha! Nós trabalhamos para que isso se mantenha no ar todos os dias. O sócio Canção Nova nos ensinou a assinar todas as cartinhas aqui, assim, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Inclusive o Márcio estava divulgando aqui o acampamento que nós vamos ter esse final de semana, né? E lá na loja Canção Nova, não queria, antes da gente começar, já estamos em oração, mas antes de meditar a palavra, queria indicar, Márcio, que lá na loja nós temos um especial de materiais selecionados Fé e Milagres, né? Para que você aumente a sua fé, para que você prepare o terreno do seu coração. Olha lá como ficou legal, tá ali na loja, na capa da loja, separado materiais que podem te ajudar profundamente nesse caminho. Porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar, né, Márcio? Às vezes o interior tá agitado, a vida tá meio bagunçada. Por onde começar? Que tal colocar dentro do teu coração coisa boa? E tem muitas pessoas que têm alguma dificuldade de entendimento da palavra de Deus. Porque no começo é assim, sabe, gente? A gente olha para a Bíblia e pensa, nossa, é muito difícil. Como é que eu vou conseguir ler a Bíblia inteira? Muitos têm dificuldade com a leitura de um livro pequeno, aí olha para a palavra de Deus, com tantos livros, e ainda de repente cai justamente num livro mais complicado, ali como é o livro de Números, que tem muitas contas, né? E acaba desanimando. Muitas vezes esses livros que a Canção Nova coloca em suas mãos vai ajudar você a procurar na palavra de Deus a cura da sua alma através de um tema. Vai ser remédio para uma situação que você está vivenciando, vai compilar os ensinamentos de Deus para uma realidade concreta da sua vida, às vezes a maneira de como lidar com a sua família, como consolidar seu matrimônio, como educar os seus filhos no Senhor, como conseguir que pessoas que você ama façam uma experiência de Deus, de salvação, que abandone o erro, que abandone o pecado, que abandone o mau caminho, não é? Eu fico encantado quando eu vejo, por exemplo, entre os livros que a Canção Nova coloca à disposição das pessoas, aquele livro do Padre Léo, né? Cura dos Traumas da Morte. Muito bom. Quanta gente que sofre com medo de morrer, com medo de perder alguém amado. Quantas pessoas sofrem porque viram um ente querido falecer diante dos seus olhos, e até de maneira violenta, e ficou aquela marca, aquele trauma. Pessoas que têm trauma de hospital, de cheiro de hospital, sabe? E que carregam consigo essa marca, esse estigma. Você sabia que em Deus se encontra a cura para isso? Tem cura? E olha, na simplicidade de um livro que vai nos iluminar na palavra de Deus, onde encontrá-lo. Eu, encantado com aquele livro do Padre Jonas, Famílias Reconstruídas no Amor. Nossa, são muitos materiais. Nossa. Vamos repetir aqui o que o Márcio falou, 2 livros, né? Primeiro do Padre Léo. Cura dos Traumas da Morte. Cura dos Traumas da Morte. Anota aí, Calcento, que o pessoal liga, viu? Cura dos Traumas da Morte. E o segundo que você... Famílias Reconstruídas no Amor, que a gente falou a semana passada. Foi. Esse livro é magnífico. Famílias Reconstruídas no Amor. Esse, lá, tá lá. Tá ali, ó. Monsenhor Jonas Abib. Pois é, Padre Não é qualquer um, Jonas. não. É Monsenhor Jonas Abib. E o Márcio colocou 2, Márcio, mas eu fiz questão de entrar na loja e clicar ali naquele Fé e Milagres. Fiquei surpresa. Além de alguns materiais que tem, quando eu cliquei ali, já foi aparecendo a minha caixinha preferida, que todo mundo pergunta, Paula, qual é que você posta todos os dias? Invoca-me e dar-te-ei resposta. Gente! Essa que está aí à direita na tela. Isso cria um ambiente ali, na tua casa para oração. Olha ela aí no... Olha ela aí. Essa que é a caixinha que eu posto todo dia, viu, gente? O pessoal fala, nossa, Paula, onde você acha todas as palavras de Deus? Eu já começo o dia com a palavra de Deus, com a palavra dos santos. E o Márcio trabalhou em cima dessa caixinha aí para separar para nós as melhores frases, né? Então, gente, material não falta para que você crie ambiente, para que o seu coração fique mais forte na fé. Combinado? O Bruninho já separou ali, depois a gente mostra já essa caixinha, enquanto eu vou ler aqui a frase do dia.
que é de um outro livro maravilhoso do Padre Jonas. Esse, se não me engano, dá uma conferida aí, diretor. Ele está gratuito na loja, que é o livro Famílias... Não, esse é do Famílias Reconstruídas no Amor. Esse é Consolados por Maria. É o Consolados por Maria. Perdão. Ele mandou no seu WhatsApp. Ah, então vamos abrir aqui mais. Foi mesmo, foi de manhãzinha que ele mandou. Tá aí, ó, nessa... Tá aqui já. Eu vou ler junto com você. Consolados por Maria. Tá na página 33. Então é esse mesmo que eu tinha separado. Vamos separar aqui, para quem está em casa. Livros maravilhosos. Quem deseja chegar à santidade sem Maria... sofrerá muito. Sofrerá. Poderá cansar e desanimar. Porque Nossa Senhora Nossa Senhora é um auxílio poderoso nas nossas lutas. Quem é que não precisa no meio das batalhas de um colo de mãe, gente? Quis Jesus nos entregar aos cuidados da Virgem Santa, não é? Eu sei que muitos irmãos evangélicos nos acompanham e a palavra de Deus é a mesma para todos nós, então quero trazer para você uma palavra de Deus. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Todos aqueles que partiram estão vivos diante de Deus. E alguns, pela sua santidade comprovada, estão na amizade de Deus, com um grande poder de intercessão por nós. Uma intercessão que acontece no único intercessor que é Cristo. Toda a nossa intercessão só tem poder em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas entre as pessoas, entre os homens e mulheres, aquela que está em primeiro lugar, depois de Cristo, é a Virgem Maria. Aquela que intercedeu nas bodas de Caná e pela qual Jesus antecipou a sua hora, tem o poder de, intercedendo junto a Jesus Cristo, antecipar a hora para você também, que se vê aflito, angustiado, sem forças para aguentar mais. Recorra a Nossa Senhora, peça a intercessão dela. E olha, Paula, já que você disse que é a caixinha que você reza, então, rezando em oração, tira aqui uma palavra para quem está nos acompanhando agora, e você que está nos ouvindo, vamos pedir a Deus que seja uma palavra de Deus para você. Vamos ver se o Márcio está bom de vista aqui para ele. Não podia ser melhor. Olha só que bonita. Tudo o que pedirdes, com fé na oração, vós o alcançareis. Para nós, né? Olha, é o testemunho. Não é que ela pediu? E você que está rezando conosco aqui no Sorrindo para a Vida e veio ao encontro desse momento de oração ansioso por uma graça, por intervenção de Deus na sua vida, o Senhor está te respondendo. Tudo o que pedirdes, com fé, na oração, vós o alcançareis. Vós o alcançareis. Promessa de Deus. Promessa de Deus para você. Nós seguimos confiantes. Peçamos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria. Peçamos com confiança a Jesus pela intercessão da Virgem Maria neste mês de maio. Não deixemos de sermos fiéis ao nosso texto diário, à experiência de estarmos vivendo essa devoção e essa entrega à Nossa Senhora, como nós ouvimos nessa frase que o Senhor Jonas escreveu no seu livro. E pedimos com confiança, com fé, pela intercessão da Virgem Maria. Quero cantar essa canção. No meu CD ela é uma canção muito alegre. Agora vamos cantar um pouquinho mais devagar, mas ainda com alegria, mas com a beleza da certeza das palavras que essa música diz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Arca da aliança, és a mãe de Deus, Virgem Santa e fiel. Maria, o teu exemplo de amor e obediência nos leva a Deus. Foi Jesus que a ti nos entregou para ser nossa mãe. Quem sou eu para não te receber em meu coração? Maria passa à frente desse dia
pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Tu és a lua que reflete a luz do sol, que é o próprio Jesus. És a rainha revestida de ouro de Ofir. És a nossa mãe, sede em meu favor, Virgem soberana. Ó porta do céu, alcançai para mim do teu Filho amado o perdão e a redenção. Peça. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34, para você acompanhar conosco. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34. Que Deus te abençoe através desta palavra. Deus que ouve a sua súplica hoje, que sabe dos seus anseios, dos seus sonhos, dos seus projetos, que Ele te abençoe, que Ele te conceda tudo de bom, apenas o que é bom, mas tudo de bom que o seu coração deseja, e que esta palavra traga para você a paz que você necessita, que esta palavra que é de Deus para você te liberte, que esta palavra perdoe os seus pecados, que ela seja o começo de uma nova vida com Jesus, seja uma renovação para você, que a paz de nosso Deus entre na sua casa, mas sobretudo no seu coração com esta palavra. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34, diz assim: entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Jesus aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus. Ao anoitecer, depois do pôr do sol,
levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia aos demônios falar, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Entraram em Cafarnaum no sábado. Jesus foi à sinagoga. No sábado ele foi à sinagoga e se pôs a ensinar. E todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, com fé e não descrendo. Ele o ensinava como quem tem autoridade. Jesus tinha autoridade. Jesus tem autoridade. E não como os escribas, que falavam, não é convicção na voz, mas convicção interior. Ensinavam a palavra de Deus, mas ensinavam como quem não acredita. Porque, Márcio, mas não disse aí que eles não acreditavam, só que a nossa autoridade vem da fé. Quando falta fé, falta autoridade. E se eles ensinavam como quem não tinha autoridade, os escribas, então ensinavam sem convicção, sem fé. E a palavra de Deus, ensinada sem fé, é como qualquer ensinamento. Sabe, se você tira o Espírito Santo da palavra de Deus, é mais um livro a ensinar. A palavra de Deus é viva porque nela está o Espírito de Deus. A palavra de Deus é viva porque Deus nos ensina por meio dela. Então, Jesus ensinava como quem tem autoridade. E estava ali na sinagoga um homem que estava oprimido pelo mal, que tinha um espírito diabólico, um espírito maligno o oprimia. E olha o que acontece quando a palavra de Deus é pregada na força do Espírito Santo. Ela se torna insuportável para o demônio. Por isso que muita gente é libertada sem necessidade de um exorcismo. Você sabia? Porque a palavra de Deus tem poder de livrar a pessoa, de purificar a pessoa. Um dia Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: de forma alguma, não vou permitir que o senhor faça uma coisa dessa. O senhor lavar os meus pés? De jeito nenhum. Sou eu quem tenho que lavar os seus. Jesus disse para ele: se você não me permitir que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo. É preciso que eu faça isso com vocês para aquilo que eu vou realizar agora. Aí Pedro, vendo que aquele lavar os pés de Jesus iria comprometê-lo intimamente, ele disse: então, Senhor, não só os pés, mas lava também as minhas mãos, o meu corpo e a minha cabeça, que eu quero estar contigo por inteiro. E Jesus disse para ele: quem já tomou banho não precisa se lavar, porque vocês já estão puros pela palavra que vocês ouviram. A palavra de Deus, ela tem poder de nos libertar das piores opressões. Porque onde é que o diabo vai nos oprimir? Na nossa mente, no nosso coração. É por aí que ele começa. É semeando falsas ideias, é semeando falsas doutrinas, é semeando ideologias que vão nos levar à destruição de nós próprios e uns dos outros. O diabo trabalha para dividir a gente, separar irmãos, separar família, separar amigos. E depois, quando a pessoa está separada, dividida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus irmãos, ele trabalha para dividi-la interiormente. O que é um conflito interior? Senão quando uma pessoa está dividida entre duas ideias ou mais.
Quando a pessoa não sabe o que fazer. Quando a pessoa que deveria ser em favor de si mesma se coloca contra si própria. Não é? Tem um dedo do mal nisso daí. É claro que a gente não ignora as enfermidades interiores que todos nós carregamos. A gente traz as nossas doenças interiores. Mas quando aquilo que acontece opera contra a nossa vida, gente, é algo contra a natureza. Porque qualquer pessoa naturalmente se defende, se preserva. Agora, quando a malignidade faz com que a pessoa esteja contra si mesma, nós temos que nos perguntar se aquilo que está agindo na vida dela é só uma força natural, porque por vezes uma força sobrenatural está agindo para oprimir a pessoa. E quando Jesus estava pregando, aquela palavra foi insuportável para aquele espírito diabólico que estava oprimindo aquele homem. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que nas horas de angústias nos faz parar para ouvir a palavra de Deus. E ali naquela hora se deu um exorcismo, porque aquele espírito começou a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Porque a palavra de Deus destrói o mal. A palavra de Deus destrói a obra do diabo. A palavra de Deus conserta o caminho errado que nós havíamos pegado. A palavra de Deus ilumina as nossas dúvidas, a nossa escuridão, as nossas trevas. Quem está com Deus sabe para onde vai. Quem está sem Deus caminha no escuro, não sabe para onde está indo e corre risco de tropeçar e de se destruir. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. E o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Gente, não é uma historinha. Isso foi testemunhado. Antes de ser escrito, foi vivido. E quando foi escrito, haviam pessoas que testemunharam isso e ouviram da boca daqueles que testemunharam. Isso aconteceu. Não era simplesmente um mal mental, era um mal espiritual. E Jesus libertou aquele homem desse espírito diabólico. E todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto, meu Deus? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E a fama do Senhor se espalhou por aquela região. E logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro estava de cama, com febre. E foram contar para Jesus que a dona da casa onde eles iam ficar estava com febre, estava doente. E Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou. Olha que palavra maravilhosa e reveladora. Primeiro o Senhor nos levanta e depois a doença nos deixa. Você precisa se levantar em nome de Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, você precisa aceitar a mão de nosso Senhor que está se levantando para você através da palavra dele. Deus está te visitando por meio desta palavra. E o Senhor está te tomando pela mão. Levanta. Levanta, porque no momento em que você se levanta, a doença te deixa, a enfermidade te deixa, a depressão vai indo embora, a tristeza nos abandona. E olha, no momento em que Jesus a tomou pela mão e a levantou, a febre a deixou, e ela imediatamente não só ficou curada, mas estava bem, inclusive para começar a servir novamente. E todos vendo aquilo, a libertação e a cura, ao anoitecer, depois do pôr do sol. Por que ao anoitecer? Por que depois do pôr do sol? Me conta você o que você faz até o pôr do sol. Eu acredito que aí onde você está é igual aqui, a gente trabalha, né?
É quando o sol se põe que os trabalhos cessam. Até hoje é assim. Naquela época mais ainda, porque as pessoas precisavam da luz do dia para poder trabalhar. É difícil trabalhar no escuro. Então, quando tinha chegado ao entardecer, aconteceu como acontece em muitos grupos de oração hoje, que começam 6h30, 7 horas, que dá tempo da pessoa em casa tomar um banho e ir para o grupo de oração. As pessoas foram ao encontro de Jesus, levando todos os doentes e todos os que estavam endemoniados. Por quê? Porque eles tinham visto a cura da sogra de Pedro, eles tinham visto aquele homem ser libertado. Aquele que pode resolver isso está aqui no meio de nós. Vamos levar os nossos enfermos e os nossos oprimidos até Ele. E Ele curou muitos dos que sofriam com diversas enfermidades e expulsou também muitos demônios. Porque Jesus sempre cura e sempre liberta. Nunca, nunca duvide do amor de Deus capaz de curar você. Nunca duvide. Essa conversa que de vez em quando se ouve, de que as curas são uma alegoria, são uma representação, que isso era no passado, é conversa de pessoa descrente. É conversa de quem não tem fé. Então é mais fácil dizer que não acontece do que admitir que pela falta de fé a pessoa não experimenta. Deus não está obrigado a fazer o que a gente quer. Mas também nós temos que reconhecer, meu povo, que onde existe fé e oração, muitas graças são derramadas todos os dias, inclusive hoje. Pode ser que haja pessoas que não sejam curadas. Se você leu aqui, olha, Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Por que curou muitos? Porque com certeza teve pessoas que não encontraram ali a cura. Porque Deus também atua na nossa vida na medida do nosso entendimento e da nossa fé. É preciso abrir o coração para experimentar o milagre. A falta de fé e a dureza do coração nos impede de receber a graça de Deus. Deus dá, mas a gente não consegue receber. Não adianta só Deus dar. É preciso que se conclua a entrega. Essa entrega não se conclui se a pessoa se fecha. E olha, até em âmbito natural humano isso acontece. Eu já vi muitas pessoas relatarem que os médicos dizem: nós fizemos toda a parte que nos cabe, agora depende do paciente. Ele precisa reagir ao tratamento. Já ouviu isso? Ele precisa querer viver. Ele precisa lutar para viver. E tem lugares, inclusive, que os médicos dizem: olha, ele está em coma, mas funciona vocês conversarem com ele. Entra lá, fala para ele que ele precisa reagir, que ele precisa voltar, porque tudo que precisava ser feito foi feito, mas agora o paciente precisa reagir. Até na medicina natural, humana, a pessoa precisa querer e receber, porque senão a cura não acontece na vida dela. Também com o Senhor é assim. É preciso abrir o coração. Então nunca duvide da cura que o Senhor realiza em quem recorre a Ele. Pode ser que você, igualzinho esse homem que estava lá na sinagoga, foi buscar a Deus por Ele ser Deus. Talvez esse homem nem imaginava que aquilo que estava oprimindo ele era um espírito infernal, demoníaco. Mas buscando a Jesus, aquele homem encontrou a cura. Buscando a palavra de Deus, ele encontrou a salvação. E olha, nessas duas passagens nós temos aqui, junto com a palavra de Deus, a cura das doenças, a cura dos enfermos. A cura dos enfermos, juntamente com a palavra de Deus, é o sinal mais importante que mostra a salvação de Deus. Não é uma alegoria, não é um detalhe. Porque se assim fosse, Jesus não teria feito tantas curas. E São Marcos, o primeiro evangelista, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi o de São Marcos. São Marcos não teria se detido
em relatar o que Jesus fez. Se você tirar as curas e as libertações espirituais, os exorcismos do Evangelho de São Marcos, sobra 2 ou 3 páginas. Porque a quase totalidade é São Marcos dizendo: e ele curou, e ele libertou, e ele salvou. O Senhor veio para curar. Jesus veio para nos curar. Jesus veio para curar você, para curar a sua família doente, para curar os nossos relacionamentos capengas, para curar as nossas fraquezas. Então veja, a cura é também uma incumbência que a palavra de Deus deu aos discípulos, o próprio Senhor deu aos seus discípulos. E portanto, curar é uma tarefa da igreja. Você faz parte da igreja? Quando se fala de igreja, você entende que é de você que está falando? Então quando alguém diz assim, não, porque a igreja, olha gente, sinceramente, até me dói. Porque a igreja sou eu. A igreja é você. A igreja é o povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa fala da igreja e resume a igreja ao bispo e aos padres, a pessoa não entendeu nada do que é a igreja. O Senhor deu essa tarefa essencial à igreja, a tarefa de curar. Eu e você recebemos de Deus a missão de curar os corações das pessoas. Curar o coração dos nossos filhos, curar o coração dos nossos pais, curar o coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, com uma palavra boa, com uma palavra de Deus, com uma palavra de salvação. Por isso a gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus, para a nossa pregação ter autoridade. Esses dias eu rezei por uma moça que ela estava afetada com as consequências de uma cirurgia e não tinha muito tempo para a gente conversar, então eu guardei uns minutinhos para a gente rezar. E quando terminei ali o momento de oração, a mãe agradecia, ela agradecia, porque aquele momento tão simples de oração foi cura para o coração, para a alma. E ali naquela hora o Senhor já anunciou coisas boas. E quando ela voltou ao médico, as notícias foram as melhores. Mas antes de qualquer notícia médica, a graça de Deus já tinha repousado sobre eles, sobre aquela família. E aquela palavra já tinha feito uma cura interior. Porque o medo da morte, o medo de perder alguém que a gente ama, o medo de ver quem nós queremos bem sofrendo, fere, machuca a gente. E aí vem a palavra de Deus e vem a oração e nos cura. Eu vivi há uns anos atrás uma experiência de quase morte. Foi por pouco que eu morri, por pouquinho. Foram poucos minutos que me separaram da morte. Minha esposa me socorreu, fui ao médico. Passei 4 dias internado para poder me purificar daquele veneno que foi entrando pela minha respiração. E quando eu voltei e achava que já estava tudo bem, o Padre Jonas mandou me chamar. Aí eu fui lá, aproveitei, porque o acidente aconteceu no dia 1º de fevereiro. Então no dia 2 de fevereiro eu estava internado, então eu não pude renovar o meu compromisso. E diz ali os nossos regulamentos que a gente pode renovar esse compromisso pessoalmente, oralmente, diante do presidente. Falei, vou aproveitar, vou lá renovar meu compromisso com o Padre Jonas. Aí cheguei lá, disse para ele, eu vim aqui, não pude estar na renovação do compromisso, vim renovar meu compromisso pessoalmente aqui, diante do Senhor. Ele disse, aceito estar renovado, agora sente-se aqui, meu filho, porque eu vou rezar por você. Porque essa experiência de quase morte deixa uma marca em nós. Ela nos fere e precisa de cura. E então o Padre Jonas estendeu as suas mãos sobre mim e rezou por mim naquele momento. Algo muda dentro da gente. Meus queridos, algo muda. Sabe? Então, eu e você não precisamos esperar o Padre Jonas. Não precisamos sonhar
que um dia, se a gente tivesse descoberto o Padre Léo ainda em vida, vir aqui para receber a oração, ou fulano de tal, ou um pregador famoso, nós fomos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para falar no nome dele e para orar em nome dele. E a experiência de cura de enfermidades físicas e a experiência de cura interior faz parte da renovação carismática da nossa vida, que Jesus, com a sua salvação, veio trazer para nós. Existe uma vida renovada, uma vida carismática, dada por Deus. E essa renovação carismática da vida passa pela experiência da cura física e da cura interior. Olha como é bonita a experiência da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Como é linda a experiência de quem se encontrou com o Senhor num grupo de oração. Não é só lá que acontece, mas a minha experiência se deu lá. E eu tenho que dizer para você, a minha vida toda foi renovada. Eu não tinha enfermidade física, mas eu era doente por dentro. Tenho que te dizer isso. E eu carregava muitas marcas, mágoas, feridas, tristezas, sentimentos de morte. Sentimentos de morte, ideias de morte. Que Deus me curou num grupo de oração. E não era um padre que estava pregando no dia que eu fui, era um leigo. Como eu, como você. Mas era um ensinamento simples, mas pregado na autoridade de quem experimentou ao Senhor. E aí, nesta hora, libertações acontecem, curas acontecem. Essas curas são sinais de uma vida nova que está começando. São manifestações do mesmo poder que ressuscitou, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Sabe a força que ressuscitou Jesus? É a mesma que nos alcança quando a gente reza. É a mesma. São sinais de uma vida que está começando. As curas são os primeiros sinais da vida eterna que vence e que anula a morte. Você sabia que a vida eterna vence a morte, vence com força, com poder? Você sabia que a vida do Espírito Santo anula as consequências da morte? Você sabia que quem tem o Espírito Santo vai ressuscitar? Vai ressuscitar. E as curas físicas e a cura interior são os primeiros sinais desta vida que não vai acabar mais. Então, nos primeiros séculos da igreja, aconteciam com muita frequência curas maravilhosas, inexplicáveis de enfermos. No início da igreja, Márcio, sim, no início da igreja aconteciam curas maravilhosas e inexplicáveis. Mas no começo da igreja, sim, no começo da igreja. Porém, mas, contudo, hoje também, todo encontro de oração tem testemunhos maravilhosos que nós ouvimos e que nós podemos recontar. Testemunhos maravilhosos. Fui pregar num lugar e estava lá uma moça para me contar um testemunho. Há anos atrás, eu tinha ido pregar numa paróquia e ela estava lá sentada na primeira fileira, morta em vida, acabada, deprimida. O luto a tinha ferido de uma forma que ela não queria mais viver. Já tinha tentado suicídio 2 vezes, estava tomando 8 remédios e não conseguia vencer a depressão. Mas ali, naquele momento em que nós rezávamos, um milagre aconteceu na vida dela. O Senhor a libertou daquela prostração. O Senhor a curou daquela perda terrível que ela viveu. Ao ponto que a amiga que a incentivou a ir naquele encontro perguntava para ela: o que foi que aconteceu com você? E ela disse: no encontro que você me incentivou a participar, eu me encontrei com Jesus. A realidade das curas não são coisa do passado.
são coisa de onde Jesus se faz presente. Quem nega as curas, nega a palavra de Deus que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E tudo o que pedirem, se estiverem de comum acordo, o Pai do céu os ouvirá e os atenderá. Foi a palavra que a Paula tirou aqui para nós nesse momento de partilha, né? Tá aí, Paula? Veja lá. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Tudo é tudo. Quem diz que o Senhor não cura hoje, nega a palavra de Deus, nega a palavra do Senhor. A cura é uma manifestação de que quando Deus começa a reinar na vida de uma pessoa, quando Deus começa a reinar sobre a criação, os demônios têm que ceder. Por que que esse espírito teve que sair da vida daquele homem? Porque diante da palavra de Deus que foi pregada, o reino dos céus chegou até ele e Deus começou a reinar na vida dele. Quando você permite que nosso Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e reine na sua vida, não importa quão antiga e tão poderosa e pesada seja a força do espiritual do mal que pesava sobre você, ela é obrigada a se retirar. Você fica livre. Então, eu digo a você que tem medo da volta de Jesus, que quando ouve falar de reino dos céus, do reino de Deus, fica preso em certos clichês, em certas ideias que não correspondem à realidade. Você que tem medo da manifestação de Deus, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho algo para dizer para você. Quando Jesus voltar na sua glória, não será um dia de tristeza, não vai ser, mas de incrível alegria. Incrível alegria, porque todos nós vamos receber a sua vida e todos nós viveremos eternamente. A salvação trazida por Jesus vem não somente através da palavra que desperta a fé no nosso coração, vem também através da palavra que desperta a fé, mas não só, vem também em curas que restauram os doentes. A palavra de Deus e a salvação trazida por Jesus, nosso Senhor, cura a pessoa, cura a gente. Converter-se a Deus, entrar num processo de cura. É por isso que a pessoa se aproxima de Deus e melhora, fica bem, não é? As curas milagrosas e os milagres em si são aquilo que nós devemos esperar quando Deus age e onde Deus reina. Se Deus está agindo, se Deus está reinando, espere coisas boas. Por isso que eu falava para você que esta palavra, ela nos anuncia em parte que nós vamos viver nesse acampamento dos dias 19 a 21 de maio, acampamento Fé e Milagres. Nós não vamos a esse acampamento para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Nós iremos a ele porque Deus fará. O Senhor agirá e não será diferente. Porque aquele que é fiel não volta atrás nas suas promessas. As curas servem para nos lembrar que toda dor e toda morte vão acabar. Sabe as suas lágrimas? Elas serão enxugadas. Sabe a sua dor? Será curada. Sabe a morte? Vai acabar. E essas curas nos mostram que aquele que cura o nosso corpo em vida tem o poder de nos ressuscitar quando o nosso corpo passar pela morte. Assim como uma doença grave é sinal de que a morte está por perto, não é? Quando uma pessoa está com uma doença grave, a gente já sabe, a morte está rondando, a doença é grave. Do mesmo modo que uma doença grave é sinal de morte que se aproxima, as curas são sinais da presença de Deus, da vida que se faz presente, da ressurreição que está ao nosso alcance. Em cada doença grave nós lutamos com a morte, e em cada cura que nós recebemos nós somos devolvidos novamente à vida e sentimos nascer de novo. Olha, as pessoas que testemunham para nós, que receberam de Deus uma grande graça de cura física ou interior, você pode ver que o testemunho é acompanhado de uma conversão. A pessoa não quer mais nada a não ser Deus. Porque depois que você descobre esse tesouro, você troca tudo por ele. Gente, você troca tudo.
O que faz uma pessoa deixar tudo, a própria carreira, namoro, dinheiro, segurança familiar, para entrar para uma comunidade como a Canção Nova. O que faz um camarada que é filho único de uma família rica, que vai herdar toda a herança, se torna padre, se torna bispo, e vi isso acontecer mais de uma vez. Você sabe o que é? É ter descoberto o grande tesouro, a pérola preciosa. Você troca tudo por ela. Então, em relação à doença, que a gente está falando de salvação, em relação à doença, salvação significa cura. O que é você salvar a pessoa da doença? É curá-la. E em relação à morte, o que é a salvação? É ressurreição. Quando a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos salvar da morte significa nos ressuscitar. Então, por meio de que força Jesus curou? Em que consiste essa força restauradora do seu Espírito Santo? São Mateus, ele responde com uma profundidade maravilhosa. São Mateus diz, onde é que está a força de cura de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele levou as nossas enfermidades, Ele carregou sobre si as nossas doenças. A força de cura de nosso Senhor Jesus Cristo não está na sua superioridade sobre as enfermidades, mas na sua capacidade de sofrer. Quem sofre em Deus se torna uma fonte de cura onde está. O Senhor nos cura carregando as nossas enfermidades. Quantas mulheres foram cura para o seu marido carregando esse homem para baixo, para cima, no seu coração, nos seus pecados, nas suas fraquezas e vice-versa. Quantos pais foram salvação para os seus filhos porque foram capazes de carregá-los quando tudo justificava abandoná-los. É nas chagas de Jesus que nós encontramos a cura para as nossas feridas. Então vamos orar um pouquinho, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de experimentarmos também nós, em nós agora, a manifestação do seu poder. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã diante do Senhor para, em face desta palavra, reconhecer duas coisas. Primeiro, o teu poder sem fim sobre tudo que existe. Segundo, Senhor, a grande necessidade que nós temos da sua ajuda. Senhor, nós precisamos de salvação. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos erros, que são tantos. Perdoa nossos muitos pecados. Vem nos socorrer e nos livrar, Senhor, do peso destas tentações e desses sofrimentos. Nós trazemos agora diante de Ti, como aqueles homens e aquelas mulheres daquela cidade trouxeram na Tua presença todos os doentes ao pôr do sol. Nós trazemos agora diante de Ti as nossas angústias, os nossos desânimos, os nossos desesperos. Senhor, põe Tua mão sobre a nossa cabeça e tira toda a confusão mental, toda a perturbação, toda dúvida, todo pensamento negativo, todo pensamento desesperador e desesperado. Nós pedimos que o Senhor afaste de nossa casa, da casa dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, toda inveja e toda falsidade. Senhor, preserve as nossas casas, os nossos lares, de incêndios, de arrombamentos, de roubos. E te suplicamos, Senhor, permita que o Teu santo anjo nos guarde em todos os tempos, mas que sobretudo à noite nos vigie e defenda, para que nós possamos encontrar alívio, encontrar sossego e termos as nossas forças restauradas durante um sono, Senhor, pacífico. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, impeça agora toda ação diabólica do espírito maligno contra a nossa família. Extirpa para longe de nós o medo, as falsas doutrinas, as drogas, a loucura, Senhor. Senhor, nós te pedimos por todas as pessoas que se sentem perturbadas nas suas mentes, que estão tendo que tomar remédios fortíssimos para manter o juízo no lugar. Senhor, toca nesta pessoa que tem medo de enlouquecer.
Expulsa para longe de nós, Senhor, de todos nós, todo espírito que se opõe e amaldiçoa a Deus. Livra, Senhor, o nosso país do flagelo da inflação, que é uma terrível consequência de nossas más escolhas e dos nossos pecados. E por fim nós pedimos, em sua infinita bondade e misericórdia, pela sua palavra, o Senhor pode curar as doenças, o Senhor pode nos erguer de nossas fraquezas, o Senhor pode nos levantar como fez com a sogra de Pedro, da nossa prostração e da nossa enfermidade. Pelo seu poder, Senhor, nós pedimos agora por todos aqueles que estão orando conosco neste Sorrindo para a Vida. Concede saúde, Senhor, aos nossos irmãos e irmãs enfermos que oram conosco agora. Senhor, cura os que estão doentes, inclusive aqueles que nem sequer conseguem rezar. Tenha compaixão, Senhor, destes seus filhos que estão sofrendo. Senhor, dá-lhes novamente a saúde, a disposição, a força, a paz. Senhor, devolve para este irmão, para esta irmã, o gosto de viver. E nós queremos todos juntos nesta manhã agradecer com o coração transbordando de paz e alegria, porque o Senhor está fazendo maravilhas no meio de nós agora, em nosso lar e naqueles por quem nós estamos orando. Tocados pelo teu amor, Senhor, nós invocamos o nome de Jesus sobre nós. Jesus, Jesus, Jesus. Eu vim aqui, Senhor, pedir o teu favor. Eu creio, Senhor, teu toque tem poder de curar minhas feridas, libertar a minha vida, pra me erguer do chão, mudar meu coração, fazer-me enxergar e minha vida renovar. Vem tocar-me com tuas santas mãos. Sei tua presença traz esperança ao meu coração. Alimento a minha fé, confiante posso então clamar. Toca-me, Jesus, cura o meu coração, derrama o teu poder, restaura minha vida, realiza a tua obra em mim. Toca-me, Jesus, cura o meu coração, derrama o teu poder, restaura minha vida, realiza a tua obra em mim. Derrama o teu poder, Senhor, derrama o teu poder, restaura minha vida, realiza a tua obra em mim. Amém. Que coisa boa, hein? Deus. É fé, Val. Fé. Precisamos de fé. Que Deus Porque Jesus pode realizar qualquer impossível. Amém. Amém. Que Deus nos dê o dom da fé no dia de hoje, a mim e a você.
para que a gente possa fazer as nossas orações, não é verdade? Agradeço a tanta gente linda lá no Instagram, obrigada, viu? Foram marcando os amigos, nossas orações por todas as pessoas que você marcou. Ao longo do dia, vá marcando, nós nos comprometemos a rezar por todos, que a graça do Senhor os alcance também. Obrigada a tanta gente linda também juntinho aqui conosco, contribuindo com o projeto da M Almas, a Cristiane Ventura. Ô Cristiane, um abraço para você, muitíssimo obrigada. A Kelly, a Fernanda e tanta gente linda. Vou mostrar só uma fotinho, porque eu me comprometi com ele. Não vou conseguir mostrar a família toda. Tem tanta fotinho, uma mais linda que a outra, não vai dar tempo de tudo hoje. Mas essa aqui é a família do Oswaldo Luiz. Ai, gente. Aí, Oswaldo, mandando um abraço pra sua mãe. A família completa eu mostro amanhã, tá bom? Mas hoje eu quero homenagear as mães. Olha só, gente. Lá em Aparecida. Olha só, as irmãs. Com as camisetas aqui, né? Todas uniformizadas. Novas, gente. Lindas, lindas. Ser mãe é uma bênção. Ai, gente, essa camiseta tá linda. Tá na paleta do Lilás. Vocês dão uma conferida. Um beijo para essa família maravilhosa. Ao longo da semana, vou mostrando as fotinhos. Combinado. Bom, a hora vai avançada. Eu vou resumir esse testemunho aqui que o Emanuel trouxe. Um quebra-cabeça, tá, gente? Mas esse vale a pena. Com todos. Várias páginas, né? Quebra-cabeça porque tem bastante texto. Tem bastante texto, Márcio. E aí as folhas estão meio soltas. Ela foi escrevendo frente, algumas vezes verso. Então, vamos lá, com a graça de Deus. Ela diz assim: eu gostaria de dar o testemunho do amor de Deus em minha vida e na vida de Gemise. Através, ela colocou assim, do programa, entre aspas, a missa dos sócios, os sócios da evangelização. E segue o meu relato. Meu filho, Gemise, sofreu um acidente muito grave, acidente de trabalho, chegou a ficar tetraplégico. Quebrou 3 vértebras, C4, C5, C6, passou por muitos tratamentos, só não morreu pela graça de Deus. Mas num dado momento ele precisava passar por uma cirurgia. Primeiro que nós não tínhamos o valor do dinheiro. No particular, para ficar internado, era R$1.000 por dia. Não tínhamos condições. E ele estava com uma infecção fortíssima, do qual ele não iria suportar o tratamento. E a médica dizia assim: mãe, ou a gente opera, ou ele morre. Porém, precisa passar essa infecção, senão não será possível. Na época, era feriado de carnaval. Numa quarta-feira de cinzas, logo após o feriado, nós estávamos assistindo a missa do Clube da Evangelização. E lá a TV estava ligada na Canção Nova. Deixei a cadeira de rodas do meu filho debaixo da televisão. E o padre que estava lá, ele proclamou o seguinte, que Jesus estava curando um cadeirante que estava no hospital e Jesus estava o livrando de todas as bactérias e de toda a infecção que estava naquele corpo. Eu tomei posse e a esposa do meu filho também. E não é que de fato a graça de Deus aconteceu em nossas vidas? Era o padre Roger Luiz que professou essa graça em nossas vidas. Aí tem uma parte que ela diz assim: eu encontrei Jesus a partir daí, desta vida nova que vocês nos ofereceram. Agradeço e só tenho a agradecer em primeiro a Deus, a Canção Nova e a todos que fazem parte desta obra. Quero agradecer porque eu era espírita, agora eu sou cristã. A partir de vocês eu de fato conheci Jesus. E aí, Márcio, no finalzinho, ela diz assim, inclusive ela deixou um versículo bíblico, né? Ela diz: a partir de hoje, acredito em um Cristo vivo e ressuscitado. Amém. Mudei de religião, sou cristã. A fé é a certeza daquilo que acreditamos. Deus abençoe a todos vocês. No finalzinho, Márcio, ela diz assim: então você aí que ainda não acredita em Deus, que não tem fé, cultive a sua fé. Ainda evangelizou ainda. Se eu não me engano, chegou com as coisas que o Manuel trouxe. Chegou com as coisas dos Estados Unidos. Então, meu amigo, minha amiga, nem nós tínhamos acesso a esse testemunho. Deus sabe. Você vê como Deus casa a palavra, a pregação com o testemunho? A obra é dele. Deus maravilhoso. Então, para você que ouviu até essa pregação e ficou se perguntando, mas será?
Será? Será? Nós temos um Deus que faz. Deus E não faz acepção de pessoas. Não faz. Ela não conhecia a Canção Nova. Chegou no hospital numa quarta-feira de cinzas, a TV estava ligada. E nada é coincidência. Tudo é providência, Deus agiu, graças a Deus. Para aqueles que ficam achando que precisa atingir um certo grau de perfeição para ser atendido por Deus, né? Nosso Deus é o Pai Usando da as palavras dela, nem cristã ela se considerava, não é? Agora tá Mas firme. agora, depois de encontrar-se com Jesus, a gente troca tudo por Ele. Então, louvado seja Deus, e é por isso Que eu ajudo a Canção eu Nova. ajudo a Canção Nova. Nós chegamos aos 46% no nosso Vamos mostrando aí pra projeto família Time Canção Almas. Nova o resultado. Subimos 5%, faltam 54%. E a nossa campanha, graças a Deus, está caminhando. Nós temos 13 dias aí pela frente, uma meta de 4,15% ao dia. Vai nos animando e a família Canção Nova vai se unindo a nós para conseguirmos o necessário para manter esta obra evangelizadora no ar. Vale a pena manter a Canção Nova no ar? Vale, Márcio. Então vamos responder ajudando. Isso, eu quero chamar todos os sócios da Canção Nova. Se todos os sócios, no dia de hoje, manifestarem o seu amor por meio de uma doação espontânea, no valor que puderem, nós atingimos os 100% no final do mês. É isso mesmo. Você que está acompanhando agora, a maioria dos sócios escolheu essa forma de doar pelo boleto bancário, mas tem muita gente aprendendo a pagar o boleto até online, aí já mudou para o Pix. Muito obrigado, porque o Pix também, né, já ajuda direto, não tem taxa bancária, né? Então eu quero agradecer a todos os sócios que estão se desdobrando nesse mês e realizando a sua doação, tá bom? Deixa aí na tela o endereço do Pix, né, que é um e-mail, né, Val? Exatamente. A chave de transferência é um e-mail, pix.doação@cançãonova.com. Ajude-nos, mesmo você que é sócio pelo boleto, pelo seu CPF, a gente te identifica. Então pode contribuir através do Pix também. Deus lhe pague. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, Val. Valeu, Márcio. Valeu, Paula. Estou esperando a todos aí, para os dias 19 a 21 de maio aqui na Canção Nova. Vamos nos unir em oração uns pelos outros. Venha você também participar conosco. Acampamento Fé e Milagres. Vem pra Canção Nova. Já chega na quinta, entendeu? Já passa a quinta-feira de adoração com a gente, né, Emanuel? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença, viu? Deus abençoe a todos. Um abraço, pessoal de Petrópolis, Itaipava, amanhã, Cerco de Jericó, Paróquia São José. A gente se encontra lá também. Esse Emanuel não para. Valeu, Arthur. Amanhã tá de volta, né? Você tá escalado esse mês, né? Tá, coisa boa. Vamos encerrar com música? Vamos? Vai. Um pouquinho aí dessa canção. Chama-se Toca-me Jesus. Fica lindo, Pode Emanuel. ouvir a gente nas plataformas digitais. Isso também ajuda a Canção Nova. Como é que é o nome da música? Toca-me Jesus. Toca-me, Jesus. O refrão, pedindo essa graça. Toca-me, Jesus, cura o meu coração, derrama o teu poder, restaura minha vida, realiza a tua obra em mim, derrama o teu poder. Derrama o teu poder, restaura minha vida. Este programa foi ao ar graças à sua generosidade. Sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague.